Olá, nós estamos aqui na comunidade do Caqui, onde fica localizado no antigo lixão de Diadema. Hoje ela é uma área de proteção ambiental no espaço aqui da cidade. Além disso, é um lugar de espaço privado, por isso a prefeitura da cidade não pode fazer muitas coisas aqui dentro. O conceito de território-zona do autor Hasbert, ele consiste em uma região, um agrupamento de pessoas que se vê de uma certa forma isolada ou excluída dos seus arredores. A gente tem aqui, por exemplo, essa comunidade, que é a comunidade do Caqui, onde tem um acesso que já é difícil por si próprio. A gente tem uma estradinha de terra numa região dentro da região metropolitana de São Paulo. E como o autor nos mostra, e aqui também a gente pode ver isso conversando com os moradores, a gente tem uma comunidade com um sentido interno próprio, que tem uma questão de união, de uma entidade, mas que se vê por muitas vezes desligada dos arredores. E quando o autor ele traz esse contexto de território-zona, é justamente isso que ele tenta mostrar. É como se você tivesse uma transferência muito grande de espaços muito próximos que acabam se tornando coisas, às vezes, bem diferentes. O projeto do Semeando um Novo Olhar é um projeto que tenta ajudar em comunidades carentes, em hospitais, principalmente os públicos, e em orfanatos da região aqui do ABC, em geral, principalmente em Diadema. Nós levamos festas do Dia das Crianças, Natal, Páscoa e algumas datas comemorativas do ano. A gente está aqui com a Jennifer, ela tem 23 anos e trabalha nesse projeto Semeando um Novo Olhar, que uma vez por mês, normalmente no último domingo do mês, traz uma comemoração de aniversário para as crianças aqui da comunidade. A gente queria saber como você acha que esse trabalho impacta na vida das pessoas que moram aqui. Bom, na minha visão, a comunidade do Caqui é uma comunidade completamente abandonada. Então são pessoas que, na minha visão, não têm acesso a nada. E eu acho que a ONG vindo para cá, as pessoas se sentem mais reconhecidas. Pessoas que percebem que não foram abandonadas, não estão excluídas. E é isso, a gente só tenta fazer com que a pessoa se sinta vista, reconhecida, que ela saiba que ela exista, porque eu acho que é isso que as crianças e as pessoas daqui não se sentem. Aqui, nessa comunidade, por exemplo, vocês percebem ou recebem alguma ajuda da prefeitura ou do governo? Não. Governo a comunidade não totalmente esquecida, você pode olhar ao seu redor. Se tivesse qualquer ajuda da prefeitura, eles não estariam nessa situação desde 2012, que eu acredito que não é mais. Desde quando a mãe veio pra cá, eu só tenho 3 anos que eu tô aqui. Então, esses dias a gente tava conversando, eu falei, Marlene, em 3 anos que eu tô aqui, são 3 anos que tá tudo igual, que nada muda, que ninguém chega, que se não é a gente pra vir aqui e fazer um dia diferente com eles, não tem nada. Essa comunidade, desde quando eu vim aqui a primeira vez, em 2012, é a mesma coisa.
Se fossem vocês, se vocês não viessem, né, com a Vanessa, que faz parte da ONG, vocês teriam entrado ali? Eu não sabia nem que existia. Você não entra, cara. Você não entra. É completamente isolado, né? Eles Vocês têm a cidade têm deles essa é aqui. percepção. Então, assim, o mundo deles são esse. Quem tá do outro lado não entra, porque eles não sabem o que esperam eles aqui. A situação aqui, ela é bastante complicada no sentido de localização, porque fica bem na divisa de São Bernardo e Diadema. E aí, de acordo com os depoimentos de alguns moradores daqui, a situação se agrava quando a Prefeitura de São Bernardo joga as responsabilidades para a Prefeitura de Diadema e vice-versa. Inclusive, tinha um projeto para 650 famílias de uma comunidade próxima, que é Sítio Joaninha. Porém, além desse projeto não ter vingado, hoje já são mais de 1.300 famílias. Então, a situação é bastante complicada no sentido do assistencialismo e os moradores reclamam a falta de saneamento básico e a infraestrutura mínima para conseguir viver. Embora muitas vezes o conceito de território zona não obrigue necessariamente a você ter uma exclusão ou uma comunidade que é totalmente largada ou isolada, o principal detalhe desse conceito que o autor nos apresenta é que muitas vezes até as próprias pessoas que são de fora, que foi uma coisa que uma moradora comentou com a gente, eles criam uma imagem daquela região como se fosse uma coisa totalmente diferente que não faz parte deles. Então, é como se, na minha opinião, né, na nossa interpretação, muitas vezes o conceito de território zona fosse criado pelo entorno daquele território zona e não pelo território zona em si. E isso é algo muito recorrente em comunidades como essa. Bom, além do conceito tratado pelo Hasbert de território zona, a gente consegue perceber outros conceitos que ele trata no livro aqui. Um deles é o da multiterritorialidade. Conversando com os moradores aqui, que não se sentiram confortáveis em estar falando pra gente, tá gravando um vídeo, a gente percebe que tem alguns que são de outros estados do Brasil, principalmente da região Nordeste, e eles mantêm ainda o contato e a tradição de lá. Então a gente consegue perceber um pouco desse conceito. Além disso, a gente percebe que as comunidades aqui em torno, elas se conversam bastante. Então elas estão formando uma espécie de rede que está em construção. A gente percebe isso principalmente aqui, quando tem os eventos, quando o pessoal da ONG vem com as festas, que vem crianças das outras comunidades também. Então a gente também consegue perceber aí o conceito de rede sendo elaborado e tratado. As pessoas que estão morando lá dentro, elas vivem aquele mundo e elas não acham que elas estão numa situação extremamente precária. Elas sabem que falta muita coisa, mas elas veem aquele mundo para elas só. Elas não veem muita possibilidade de sair daquela zona em que elas vivem. E eu acho que uma parte que foi muito interessante também foi quando a gente ia conversar com uma moradora, que a gente estava perguntando sobre como que era morar lá, e ela falou: não, é bom morar aqui, eu gosto de morar aqui. Então a gente percebe que eles criam uma relação com o território deles, de que é o lar deles, entendeu? Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida.